Então, bom dia a todos novamente. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui nessa linha virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no programa Paul Talk. Vamos iniciar o estudo do livro, o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos no capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Nós estamos falando da justiça e direitos naturais. Justiça e direitos naturais. A pergunta 876. Pergunta 876. Tá? Som ok? Está dando para ouvir bem? Como é que está aí o som? Tá ok? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Tá, então, tirando de lado aqui, né? O direito que a lei humana consagra, colocando à parte esse direito, tá? Falando apenas da justiça segundo a lei natural, que a gente já viu que há uma diferença, né? Da lei humana e da lei natural, da lei divina, né? Então, segundo essa lei natural, qual é a base dessa justiça? Tá? O que vocês acham? Bom dia, Godocha. Qual é a base dessa justiça? Colocando de lado a lei natural, né? Ou melhor, colocando de lado a lei humana, né? Falando apenas da lei natural. O Joel, o amor, né? O amor. A Maria, é o bem que a gente quer para nós e para os outros. Certo, Maria. Uhum. Quer dizer, em que se baseia essa lei natural? Sem nos referirmos à lei humana, né? Falando mesmo da lei natural. O Joel, porque se amamos, o mais vem junto. Certo. Então vamos lá, vamos ver aqui a sequência, né? A resposta, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em cada circunstância, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, o que os Espíritos falam, né? O Cristo nos ensinou para nós querermos aos outros o que nós gostaríamos de ter para nós, né? Tá certo que isso aqui não dá para aplicar para todo mundo, né? Em todas as situações. Não dá para aplicar. Tem pessoas que querem para si coisas prejudiciais, né? Então elas vão querer para os outros também, elas vão achar que é normal, né? Para os filhos, coisas prejudiciais também. Tem gente que quer bebida, né? Ela acha que o outro também deve beber, né? Ele fuma, o outro também deve fumar, e assim por diante, né? Então, mas veja bem, pelo menos nós temos, em termos gerais, uma preocupação em não fazermos o mal para os outros deliberadamente. Nós podemos até fazer o mal por ignorância, porque nós não identificamos ainda no nosso discernimento o que é certo, o que é errado, né? Isso tem um atenuante muito importante, né? Isso tem um atenuante muito importante. Agora, quando nós fazemos o mal deliberadamente, ou seja, você deseja o mal para o outro, um mal que você não gostaria de ter para você, que aí tem um agravante, né? Aí é mais séria a coisa. Então essa regra é muito válida, né? O que Jesus colocou.
Porque pelo menos nós partimos de uma boa vontade. Essa boa vontade pode não ser lá muito acompanhada de discernimento. Ela pode não ser muito, vamos dizer assim, incrementada pelo discernimento, né? Auxiliada pelo discernimento. Mas, pelo menos já há uma boa vontade de querermos para os outros o que nós gostaríamos, né? Com o tempo a gente vai adquirindo mais discernimento e aí a gente passa a querer o melhor para os outros e querer o melhor para nós também, né? O Joel, até a legislação prevê penas maiores para crimes premeditados, ou seja, com a intenção dele, né? É verdade, Joel, é isso mesmo. Então essa intenção é muito importante, mesmo que nós não tenhamos ainda um discernimento muito refinado, mas pelo menos a nossa intenção já é boa, né? Continuando a resposta aqui, aí ela diz, no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, né? Então isso nós trazemos dentro de nós, nós temos uma noção que vai ser maior ou menor, mais aprimorada ou não, conforme o nosso desenvolvimento pessoal, né? O nosso desenvolvimento. Por isso é que Jesus, ele falou, né? Eu vim para que os que veem se tornem cegos. E para que estão cegos vejam. Aí os fariseus falam, mas você quer dizer então que nós somos cegos? Né? É muito interessante essa passagem, né? Aí Jesus falou assim, olha, vós dizeis que vedes, e nisso consiste o vosso pecado. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Olha que interessante, é fantástico essa passagem. Por quê? Porque os fariseus, eles presumiam, eles tinham a presunção de enxergar. De enxergar aqui, não enxergar com os olhos, de enxergar pelo conhecimento, né? Então os fariseus, eles presumiam que eles enxergavam. Então quando Jesus falou assim, eu vim para os que veem se tornem cegos, eles falam assim, está falando com a gente, né? Porque a gente vê, porque a gente conhece, né? Aí Jesus complementa, olha, vós dizeis que vedes, né? Nisso consiste o vosso pecado. Quer dizer, se vocês não tivessem conhecimento, né, aí vocês não teriam pecado, vamos dizer assim, vocês estariam relativamente, vocês teriam esse atenuante, né, por não conhecerem, né? Mas vocês dizem que conhecem, e nisso consiste o vosso pecado, né? Então vocês partem da presunção de saber, né? Então o pecado permanece em vós, né? Então vamos continuar aqui, né? Essa é a importância da nossa consciência, que ela vai despertando mais ou menos conforme o nosso conhecimento, conforme o nosso discernimento, né? Também a consciência, ela vai sinalizando mais, né? A Maria colocou, quanto mais é dado, mais será cobrado, não é verdade, Maria? Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado, né? Como a gente já viu, não resolve tudo, né? Tem muitos casos aí que a pessoa está numa patologia, então ela quer o que é errado, e ela acaba querendo para os outros também o que é errado. Mas é um melhor guia que nós temos. Nós não temos coisa melhor do que essa ainda. Por enquanto, nós não temos um guia mais seguro do que esse, né? Então vamos lá. Tem uma nota de Kardec aqui. A Cida colocou, né? Errar sabendo que está errando, né? Então, isso é o pior erro, né, Cida? É o pior erro, né? Esse erro deliberado, né, que a gente comete, né? Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros. Então vamos ver, ó, a nota de Kardec aqui novamente. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está
em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa, né? Quer dizer, o Allan Kardec está fazendo uma distinção. Oi, João, beijo. Uma distinção entre nós estendermos para os outros o que nós quereríamos para nós mesmos, diferente de trazermos para nós o que nós quereríamos para os outros. Allan Kardec está colocando como coisa diferente aqui, né? E se a gente for analisar, é diferente mesmo, né? Nós podemos até desenvolver um comportamento invejoso por queremos para nós o que é dos outros, né? Então, existe uma diferença aqui mesmo, né? Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. Né? Então vamos de novo aqui, ó. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, tá, aí a gente tem que dar uma paradinha, né? Mais ou menos, né? Não é natural, vamos dizer assim, não é saudável, mas acontece muito, né? Nós temos estudado a relação da psicologia com o espiritismo, né? A própria Joana de Ângeles tem falado a respeito disso. É muito comum as pessoas desenvolverem um comportamento masoquista, de inverterem os fenômenos psicológicos e começarem a querer para si a dor. Então a pessoa começa a se comprazer com a dor. Ela começa a se comprazer com a infelicidade. Isso até acontece mais do que a gente gostaria, mais do que a gente acreditaria, inclusive, né? Então, a gente tem que colocar essa frase aqui, tem que relativizar essa frase aqui, né? Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, né? Talvez não seja natural assim, o nosso lado bom, né? O que a gente tem que evoluir, nosso lado luz, quer dizer, não seria natural a gente fazer isso, mas o nosso lado sombra ainda faz isso com a gente. Nós ainda nos auto-sabotamos, nós ainda temos um comportamento masoquista. Toda vez que a gente passa por uma dor e não temos atitude simultânea de superarmos essa dor, de nos libertarmos dessa dor, a Joana de Ângeles fala que está caracterizando o comportamento masoquista. Ou seja, nós estamos passando por um sofrimento e não nos esforçamos no sentido de sair desse sofrimento. Está se caracterizando um desejo de sofrer. Um prazer, a pessoa está se comprazendo no mal. Tá? Então, nós não podemos perder isso de vista também, né? Então, não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem, né? Eu estava falando dessa questão masoquista, né? Você tem essas relações sadomasoquistas, né? Ao lado do masoquista você vai ter o sádico, né? Então eu acabo querendo para o outro a dor, na mesma dor que eu me comprazo. E a pessoa que recebe aquela dor se compraz na dor também. Alexandre, mas isso é patológico. É patológico, com certeza, né? Faz parte das patologias aí, das perversões, inclusive, né? Catalogadas, né, como perversões sexuais, né? As parafilias, né? O sadomasoquismo, tá? Mas tem muita gente que está vivendo essa situação hoje, né? Então é algo que faz parte das dificuldades da humanidade ainda, né?
A Cida, minha avó dizia que Jesus sofreu mais que ela. Então ela teria que aguentar o sofrimento. Então, Cida, por um lado, é lógico que o que Jesus aguentou, o sofrimento que ele teve, é um estímulo para que nós tenhamos coragem, né? Para que nós saibamos suportar certas dificuldades enquanto nós não conseguimos mudar. Então aí entra o nosso discernimento, né? Muitas vezes nós temos que passar certas dificuldades que até nós escolhemos, né, Cida? Então, Jesus, o exemplo de Jesus é realmente um modelo de força moral, de coragem, né? De fé, de confiança no divino poder. Então isso é maravilhoso. Isso é o que nós precisamos mesmo, né? Por outro lado, a Joana de Ângeles nos ensina assim, né, Cida? Para nós fugirmos da atitude estoica, de nós não nos permitirmos a atitude estoica, né? O estoicismo, o heroísmo, né? Que muitas pessoas querem viver hoje uma atitude heróica, né? O estoicismo, o que ele pregava? Era uma vertente filosófica que apareceu em vários momentos da humanidade, na verdade, né? O estoicismo falava assim, olha, independente de como seja o problema, a situação, você tem que suportar tudo calado, quietinho, você tem que dar exemplo para todo mundo, você tem que suportar tudo o tempo todo. Essa atitude heróica. A Joana fala assim, olha, não caiamos nessa atitude estoica. Tem muitas pessoas que acham que dão conta de tudo, que vai resolver o problema das famílias todas, ou da sua família, né? Que a pessoa que se coloca naquele papel de herói, que vai, né? Que é o para-raio da humanidade, né? E, na verdade, nós não estamos com essa bola toda, né? A gente tem que perceber os nossos limites também, né? Então, tem muita gente aí que está querendo dar conta de tudo. Não, mas eu vou conseguir superar tudo. E a pessoa está se acabando. A pessoa está se destruindo. A pessoa está se tornando realmente no para-raio de tudo quanto é problema que os outros têm, até transferindo para si o problema dos outros, né? Transformando os outros em dependentes dela, né? Porque ela quer dar conta de tudo, quer resolver tudo. Então isso é uma certa onipotência que às vezes a gente cai, né? É diferente, por exemplo, da gente se pautar em Jesus para a gente ter aquela força moral, né, que nós precisamos em muitos momentos da nossa vida. Agora, eu não dou conta de tudo. Eu não vou resolver o problema de todo mundo, eu não vou, né, não vou sofrer calado o tempo todo, não. Né? Eu tenho os meus limites, eu tenho que perceber os meus limites, né? Cancela está dizendo aqui, do tipo, passar a mão na cabeça e fica tudo bem, né? Ficar camuflando os problemas, jogando embaixo do tapete, ficar mascarando situações e vai se tornando muitas vezes negligente consigo mesmo, né? Vai se tornando indiferente à própria dor que passa, aos próprios sofrimentos que tem. Então, o que a Joana coloca, eu acho bem interessante, né? Se nós não tivermos uma atitude de libertação, ao mesmo tempo que estamos sofrendo, está se caracterizando a atitude masoquista, né? Porque eu tenho espinho no pé. Não adianta eu falar, está doendo, porque Deus mandou esse espinho no pé, né? É coisa da reencarnação passada, eu tenho que sofrer mesmo. Não adianta. Eu fico lá mancando com espinho no pé. Quer dizer, eu tenho que parar e tentar tirar esse espinho do pé. Se eu não fizer esse movimento, não adianta ficar usando de justificativas. Eu tô com esse espinho no pé porque Deus quer. Porque é a lei de causa e efeito, porque é assim mesmo, a gente tem que sofrer. Não. Né? Nós precisamos nos amar. O próprio Jesus falou, você vai ter que amar os outros, você pode amar os outros como você ama você mesmo. Né? Se nós não nos amarmos, como é que nós vamos querer o bem aos outros? Né?
Então são nuances, por isso que eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho é dialético, né? O Evangelho é dialético, não existe teses absolutas no Evangelho. Você tem uma tese que complementa uma outra tese, né? Você tem uma tese, uma antítese, aí você tem uma síntese, que é uma nova tese que vai ter a sua antítese, né? Depende do ângulo que a gente olhe, nós podemos olhar a situação de um outro modo, né? Então toda tese tem a sua antítese, isso é dialética, né? E o Evangelho é profundamente dialético, nós temos que lembrar disso, né? A cancela pode até fazer mal, Alex, porque vai acumulando, até dar depressão, verdade, né? A pessoa vai guardando, não, porque eu tenho que suportar, eu não posso pedir ajuda a ninguém, né? Eu tenho que suportar tudo sozinho. Quantas pessoas ficam sofrendo aí à toa porque não querem pedir ajuda, né? Então isso é que não é legal, né? A Cida, não se pode resolver problemas de todos, cada um tem que resolver seus próprios problemas, verdade, Cida. A Wasser, foi para aprender a andar calçado e não com os pés descalços, né? É verdade, para não pegar os espinhos, né? Bem pensado, viu, Wasser? É isso aí. Então vamos continuar aqui, né? Ainda na nota de Kardec aqui, né? Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo, né? Então, até a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo aquele tópico muito importante, né? O dever. Onde é que começa o dever? O dever começa no ponto exato em que ameaçais a felicidade do vosso próximo, né? Quer dizer, quando nós estamos a ponto de interferir na vida do outro, ameaçar a felicidade do outro, opa, aqui começa o meu dever. Meu dever do quê? Meu dever de respeitar o espaço do outro. Aqui começa o meu dever. Meu dever de ficar calado. Meu dever quando eu ameaço o espaço do outro, a felicidade do outro. Então, meu dever começa aqui. Aí os espíritos terminam dizendo, né? E onde termina o nosso dever? Né? No limite que desejarias para vós mesmos, que desejarias alcançar. Né? Então, eles deixam aberto até onde vai o nosso dever. Gente, isso aqui é muito interessante, né? Até onde vai o nosso dever? Gente, o dever nosso, somos nós que estabelecemos. Até onde vai o nosso dever? Aí depende do nível de consciência que a gente tem. É muito subjetivo isso. Tem gente que fala assim, meu dever vai até aqui. Eu já fiz o suficiente. A minha consciência está em paz porque eu fiz até aqui, para mim está bom. Até aqui, né? Mas uma outra pessoa fala assim, não, eu tenho o dever de um pouco mais. Eu tenho o dever de suportar um pouco mais, eu tenho o dever de ajudar um pouco mais, eu tenho o dever de seguir adiante. Então é muito subjetivo isso, né? Até onde eu quero chegar? Qual é o limite que eu estou estabelecendo para mim mesmo? Né? Então é interessante que o Evangelho deixa isso em aberto, para que cada um de nós, conforme o nível de consciência que adquiriu, possa estabelecer qual é o seu dever, até onde você quer ir. Isso não foi estabelecido pelos Espíritos, não foi estabelecido por Deus. Não, o teu dever você tem que vir até aqui, ó. Não. Nós vamos chegando conforme a nossa evolução. Né? Vamos pegar a próxima pergunta, então. A pergunta 877, né? Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, pessoal? O que vocês acham? Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? A gente tem, nós somos seres sociais, né? Desde sempre. Toda a nossa evolução ela se deu em sociedade, né?
Então nós, vivendo em sociedade, sendo seres sociais, nascem obrigações especiais nessa vida em sociedade. A Godosha colocou deveres e direitos. O que vocês acham, pessoal? Nascem em cada um de nós obrigações especiais dessa necessidade de vivermos em sociedade? Né? Ok, vamos ver a resposta então. Certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Então, certo, né? Realmente nascem obrigações especiais, né? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Essa é a primeira, né? É aquilo que o Evangelho fala. Aí começa o nosso dever, né? Quando nós ameaçamos a felicidade do outro, quando nós vamos prejudicar os outros, quando nós vamos pesar na vida do outro, né? Quando nós estamos desejando mal para o outro, nós estamos desrespeitando os direitos do outro, né? Isso aqui é muito vasto, muito amplo, né? A Ju está dizendo, sim, o ser humano tem que se adaptar, né, Ju, à vida em sociedade, né? Ok, exatamente. Então vamos ver, continuando a resposta aqui, né? Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos, né? Então, assim, em vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, né? Então, os espíritos estão dizendo que a maioria das pessoas não pratica a lei de justiça. Isso quer dizer que não respeita o direito uns dos outros, o espaço um dos outros, né? Então, a gente vê um mútuo desrespeito, né? Então, cada um usa de represálias. Cada um usa de represálias. Aí surge a força da lei, aí surge, né? Nós repreendemos uns aos outros, né? Por quê? Porque não há esse respeito recíproco. Tá? É lógico, surgem atritos, surgem dificuldades aí que a gente vê, né? Assassinatos, né? Adultérios, aí surge uma porção de uma pessoa lesando a outra pessoa, né? Aí nós temos todo o Código Penal aí prevendo, né, penas de acordo com o tipo de delito cometido, né? Deixa eu ver aqui. Maria, por não saber viver as leis que ainda adoecemos pelos nossos sentimentos mesquinhos, né? Verdade, Maria. Então olha só, né? Era só respeitarmos um pouco mais, né? Era só respeitarmos um pouco mais. Era só percebermos um pouco mais o limite, né? Principalmente na vivência em grupo, né? O limite que nós temos, né? Nós não devemos prejudicar os grupos, não devemos fazer pesar os nossos maus hábitos nos grupos, seja família, seja grupo espírita do centro, né? Ou qualquer profissional, não importa. Né? Nós temos que aprender a respeitarmos-nos mutuamente, né? Então é um aprendizado mesmo de cada um, né? Cancela o medo, nos torna fracos, né? E assim atacamos os outros parecendo fortes, né? É verdade. Quando há um ataque, né? Quando há um ataque, realmente a violência se baseia na nossa insegurança, no nosso medo, né? Embora aí a gente precisa também analisar o seguinte, né? Nós temos que aprender a
a assertividade, né? Existe um caminho do meio entre a agressão, a ofensa, né? Vou te falar umas verdades agora, né? Não sei o que. E a pidalha é ofensa, né? Então, existe um caminho do meio entre a ofensa e entre a pusilanimidade, né? De nós vemos as coisas acontecendo errado, nós vemos as coisas, né, se dando de uma forma equivocada, nós podemos interferir, nós podemos agir e vamos deixando. Isso é pusilanimidade, isso é um erro, né? Mas também nós não podemos ficar agredindo, né, Cancela? Né? Então aí surge a assertividade, é falar a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa, com bondade, né? Talvez a gente erre, muitas vezes na dosagem, nós estamos aprendendo a dosar as palavras, a dosar a energia, né? A dosar na nossa atitude para que não gere mais problema do que ajude. Mas é bom senso, né, Buducho? A assertividade. Porque simplesmente ficarmos contrariados, não mudarmos as situações, não ajudarmos a pessoa a refletir, e vamos tocando, aí daqui a pouco a gente não dá conta. O grupo sofre, as pessoas sofrem, e ninguém fala nada e ninguém reage, né? Então, aí entra a assertividade, que ela vai colocar as coisas no seu lugar. Vamos falar da verdade com bondade para a pessoa certa na hora certa. Não é fácil, mas é necessário. Não dá só para a gente ficar empurrando com a barriga, não. Não dá para a gente só ficar deixando as coisas passarem de uma forma indiferente. Nós não podemos nos tornar indiferentes, né? Então não é fácil, né? Deixa eu ver, a Maria colocou, mas ali ainda que o que gera tudo isso é o sentimento de egoísmo, orgulho, né? Que são filhos de um ego doentio, né? É verdade, Maria, é isso mesmo. No fundo está a pessoa insegura, né? É isso aí. O Asser está dizendo, né? Tudo é na mente e cada um é o dono da sua própria. Portanto, só é manipulado aquele que assim o permite, né? É verdade. Então vamos lá, continuando aqui, né? A pergunta 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Olha só, podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito. Até onde vai o seu direito? É muito interessante isso aqui, né? Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito. Que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Como é que a gente vai saber, pessoal, o limite desse direito? O que vocês acham? Quando começa o do outro. Tá. Mas aí tem uma questão interessante que eu proporia para vocês. Onde começa o outro? Onde termina o eu e começa o outro? Aí a gente cai numa questão que é muito delicada. Como é que está o meu senso de identidade? E como é que está eu separar o que sou eu e o que é o outro? Quem sou eu? Né? Até onde eu vou? E até onde começa o espaço do outro? Né? Tem muitas situações, pessoal, que a gente vai ver que a pessoa não tem uma identidade bem estruturada. Então ela cria vínculos com as pessoas que ela não sabe o limite de si mesma, onde ela termina e onde começa o outro. Você vê que a criança pequena, ela não sabe, ela não tem essa distinção. Até onde ela vai, até onde começa a mãe. Ela acha que tudo é ela, tudo é uma coisa egocêntrica, né?
E às vezes a gente cresce fisicamente e a gente continua com esse pensamento egocêntrico, em que a gente não enxerga os outros de fato. A gente acha que os outros são extensão de nós mesmos. Não tem assim? O pai não quer que o filho siga a profissão de advogado lá, porque eu sou advogado, porque eu sou bem-sucedido, e meu filho tem que ser meu herdeiro, ele tem que seguir a minha carreira, não sei o que lá, né? Quer dizer, a pessoa não vê o outro, não enxerga, né, Joel, companheiros, a pessoa não enxerga o outro e os direitos do outro. Ele acha que o outro e ele são a mesma coisa. Né? Ele trata essa situação como se o filho fosse apenas a extensão dele, dentro do processo narcísico. Né? Dentro do pai, dentro do narcisismo dele, ele acha que o outro é apenas extensão de si mesmo, narcisicamente. Né? Então, às vezes a gente faz isso, pessoal. Né? Isso dificulta a gente perceber onde é que começa o direito do outro. Onde é que termina o eu e começa o outro, né? Então eu só vou perceber o direito do outro quando eu perceber onde começa o outro. Aí eu posso respeitar a vontade do outro, o desejo do outro, não é? E é uma coisa prática da nossa vida, né? É uma coisa do dia a dia, não é? Não é uma coisa assim abstrata, longe de nós, é uma coisa do dia a dia, gente. Isso aqui é rotineiro para nós. Né? A Silvia, né? Pensa pelo outro, né? A mãe que é super protetora. A mãe que é super protetora não permite que o outro, que o filho tenha as experiências que ele precisa. Não permite que o filho se teste a sua força, teste a sua emoção, teste a dor, teste um monte de coisa que precisa testar. A mãe que super proteger o filho, né? Ela acaba interferindo no direito do filho. O direito do quê? No direito de evoluir, no direito de se desenvolver. Aí o filho fica inseguro, com medo de tudo. Tudo é a mãe que resolve. Né? Está havendo uma interferência no direito do outro. Não está? Não é? Então são coisas mais sutis, muitas vezes que a gente não percebe. Né? Essa questão de direitos não é só uma questão de fórum, de juiz, de advogado, não. É uma questão do nosso dia a dia, né? Uma questão familiar, inclusive. Né? O Joel, né? É que deu certo para ele e quer o mesmo para o filho. Né? Só resta saber se o filho quer isso, né? É muito justo a princípio, né, Joel? Só resta saber se o filho quer isso também, né? É muito paternal, né? O pai querer o melhor para o filho, né? Só resta saber se o filho quer isso também, né? Então é sutil isso, né? O Joel, me preocupa a diferença entre prudência e superproteção. A todos nós, né, Joel? Preocupa, porque todos nós temos um senso de proteger, né? De cuidarmos da segurança dos nossos, né? E é um limite, é um caminho do meio aí que a gente tem, cada um vai ter que achar, né, Joel? Cada um vai ter que descobrir qual é esse caminho do meio aí, né? Não existem fórmulas prontas, né? Só você fazer isso, faz assim, assim, assado que você vai estar... Não. Cada um dentro da sua família, dentro do seu vínculo, dentro de cada situação, né, nós temos que analisar, né, aprender a discernir até onde nós estamos exagerando, até onde nós estamos protegendo ou cuidando. Né? Devia ter uma cartilha, né, Joel? Faça assim, assim, se der esse problema, você faça assim, assim, assado. Né? Mas não tem, infelizmente. A melhor cartilha que a gente tem é o Evangelho, né? E as instruções dos Espíritos, contidas aí em toda a literatura, essas são as nossas cartilhas, né? Mas é complexo, né? É complexo. Por isso que estudar sempre, aprimorar o discernimento do certo, do errado, do bom, do ruim, do saudável, do patológico, é sempre uma necessidade mesmo, né? É uma necessidade que a gente tem.
Então vamos lá, né? Nós fizemos só a pergunta da 878, né? Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Aí a resposta, né? O limite do direito que, com relação a si mesmo, o limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Tá, vamos analisar isso aqui. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Tá? Então vamos lá. Quer dizer que aquilo que nós estabelecemos, né, para nós mesmos com relação ao nosso semelhante em idênticas circunstâncias, né, quer dizer, a pergunta aqui, podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Tá. Então, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Né? É isso que a resposta está dizendo aqui. Né? O limite do direito, que com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, quer dizer, o direito que você dá ao seu semelhante, nessa mesma circunstância, é o direito que você pode permitir a você mesmo. Tá? É isso que está dizendo aqui. Né? E reciprocamente, aquilo que você permite aos outros é aquilo que você se dá o direito também. Aquilo que você se dá o direito é o direito que você permite ao outro. Né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Né? Aí vai depender do quê? Vai depender do que nós permitimos aos outros, do que nós permitimos a nós mesmos, de acordo com o grau de consciência, de discernimento que nós temos. Né? A Godocha colocou, o nosso vai até onde começa o direito do próximo. Exatamente. Né? Então tem uma subpergunta aqui. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? E aí, pessoal? Se nós, veja bem, mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos do seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Né? Boa pergunta essa do Kardec, né? Se todo mundo se atribui os mesmos direitos, não foi isso que a pergunta falou, eu que estou falando isso, né? A pergunta foi diferente. Mas é que evoca essa pergunta que eu estou fazendo. Ah, mas se todo mundo se atribui os mesmos direitos, né? Os direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Isso não vai virar uma anarquia? Né? Como é que vão funcionar as instituições? Né? O que vocês acham? E aí, pessoal? Tem muita gente que fala assim, né? Que todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Será que todo mundo tem que ter os mesmos direitos? É uma questão que a gente pode se fazer, né? Todo mundo tem que ter os mesmos direitos? Será que é isso que o Livro dos Espíritos está falando? Será que é isso que eles falaram na pergunta anterior? Nós temos os mesmos direitos? Porque pelo que eu lembro na pergunta anterior, os Espíritos falaram assim, olha, os direitos que você permite aos outros são os direitos que você permite a você mesmo. Para mim, isso é diferente de nós termos os mesmos direitos. Isso é uma coisa diferente, não é uma coisa igual. Tá? Vamos ver aqui, ó. É complexo isso aqui, né? Vamos ver a pergunta e a resposta.
Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? A resposta: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Tá? Então vamos lá, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Todos nós temos direito de evoluir, temos direito de conviver, temos direito de aprender, né? Nós temos os mesmos direitos, em essência, né? Conforme a lei natural. Tá? Desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. São os mesmos direitos que nós temos. Né? Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. Ok. Até aqui tudo bem, né? Então nós temos os mesmos direitos diante de Deus, nós temos as mesmas possibilidades, todos fomos criados simples e ignorantes, todos estamos evoluindo, todos estamos desenvolvendo raciocínio, a emoção, sentimentos, né? Ok. Esses direitos são eternos. Esses direitos são eternos. Tá? Os que o homem estabeleceu parecem com as suas instituições. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Né? Aí os direitos que o homem estabeleceu, aí é diferente. Né? Então tem aqueles direitos naturais que todos nós compartilhamos, né? Mas tem aqueles direitos que surgiram com as instituições humanas. Né? Eles vão perecer com as instituições. Conforme as instituições se transformam, as leis também mudam, os direitos mudam, né? As posições mudam, né? Os cargos, né? Então vamos ver aqui. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Né? Então, é muito complexo esse assunto aqui, porque passa por várias nuances. Né? Primeira coisa, vamos analisar assim. Jesus nos ensinou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, isso aqui já vai contra a anarquia. Já faz com que a gente tenha uma deferência ao poder da terra também. Jesus não falou assim, ó, dai a Deus o que é de Deus e esquece o que é de César. Jesus não falou isso. Ele falou assim, ó, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não é? Então ele estava, faça uma deferência a Deus, né? Preste culto a Deus através do amor, da caridade, da busca pelo espiritual, mas não esquece que você está inserido no poder humano e você vai ter que conviver e cumprir as leis sociais, né, Goducha? Diante das leis humanas, que você não pode desconsiderar. Você não pode, nós não podemos desconsiderar. Né? Então, primeira coisa, isso aqui já vai contra a anarquia. Né? Que Allan Kardec perguntou, isso aqui não vai gerar anarquia? Não. Não. Porque, veja bem, mesmo diante de César, mesmo diante das leis humanas, eu tenho que aprender a obedecer. Né? Eu tenho que aprender, para que eu evolua, eu preciso aprender a obedecer. O André Luiz, na verdade, se não me engano, acho que a Dona Laura, no livro Nosso Lar, ela fala assim para o André Luiz, né? Só é verdadeiramente livre aquele que aprendeu a obedecer. Só é verdadeiramente livre
Aquele que aprendeu a obedecer. Exatamente, Joel. O Joel colocou, somos muito rebeldes ainda, é verdade. Muito rebeldes. Muito, muito, muito rebeldes. Diante das leis divinas, a gente não respeita nem as leis divinas, nem as leis humanas, na verdade. A verdade seja dita, né? Nós, enquanto humanidade, nós nos respeitamos a lei, nem a lei humana, muito menos a lei divina. A gente age como criança, é verdade. Né? Então, seria um grande aprendizado. Nós aprendemos a valorizar e respeitar as leis humanas. As leis humanas existem para regular a convivência, para regular a sociedade, para que haja mais harmonia nessa convivência, cuidar de um jardim, não depredar objetos públicos, não é? Respeitar o dinheiro público, não desviar verbas, não passar em sinal fechado, não jogar papel no chão, não é, Ju? São pequenos deveres que as leis prevêem, dependendo da sociedade, né? Às vezes até com uma certa rigidez, né? Você pega, tem lugar no mundo aí, tem país aí que você jogar um chiclete no chão, é perigoso você sofrer pena de morte, né? Então tem uns certos excessos aí no meio do caminho, né? Mas é uma questão de cultura, né? É uma questão de cada região, né? Em que as pessoas vão desenvolvendo aquilo que para elas funciona melhor, né? Mas nós temos que aprender a respeitar essas regras, né? Tem gente que acha que no plano espiritual não tem hierarquia, a pessoa é totalmente contra o poder. Não, eu sou contra o poder, sou contra a instituição, sou contra o governo, aquele pensamento bem anárquico mesmo, né? Que não leva a nada. Chega no plano espiritual, vai ter poder do mesmo jeito, vai ter governo do mesmo jeito, vai ter hierarquia do mesmo jeito, não é? Não adianta. As pessoas que vivem revoltadas contra as figuras de poder aqui na Terra, não adianta, essa revolta não leva a nada. No plano espiritual vai continuar existindo hierarquia, só que no plano espiritual, a hierarquia, principalmente nas regiões elevadas, ela se dá na base do conhecimento e da moralidade, né? O que nem sempre acontece aqui na Terra. Mas nós temos que aprender a lidar com isso aqui na Terra, né? Nós não podemos nos revoltar e querer... Nós temos que aprender a lidar com isso. É uma situação que nós ainda não conseguimos mudar. Com o tempo vai mudar, mas ainda nós temos que conviver com isso, né? No plano espiritual inferior, a hierarquia existe também, o poder existe também, só que não é baseado no amor e no conhecimento. Às vezes é baseado no conhecimento, mas não no amor, né? É baseado no poder, na força bruta, né? Mais ou menos como é aqui na Terra, né? Então, não na moralidade, né, Ju? Na elevação espiritual, no grito, né? Tá? Mas todas essas estruturas, elas estão mudando, né? Todas essas estruturas, né? O Godusha colocou, a organização da Terra é uma sombra dos planos elevados, é verdade. E até a gente vê no nosso lar, que fala assim, que todas as instituições da Terra voltadas ao bem, tem as suas raízes fincadas na vida superior. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Todas as instituições na Terra voltadas ao bem têm as suas raízes fincadas na vida superior. As raízes não estão aqui na Terra, estão na vida superior. Então aqui na Terra nós temos a expressão, né, a sombra, vamos dizer assim, né, ou a irradiação daquilo que vem do alto, né? As instituições voltadas ao bem. Então, nós vamos aperfeiçoando essas instituições, né? Devagarzinho a gente chega lá, né? Pessoal, nós terminamos então, nós terminamos aqui essa pergunta, 878, né? Aí ficou a última ainda
Ah, vamos terminar essa última aqui, vai, rapidinho. 879, vai. É vapt-vupt. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Como é que seria o homem, né, que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Né? Vamos ver aqui. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo, o amor do próximo, e a caridade, sem os quais não haveria verdadeira justiça. Então, a justiça está junto com amor e caridade, né? Por isso é que a lei de justiça, amor e caridade. Esse é o nome do capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade. Elas estão juntas, né? Então, aí nós temos que conhecer Jesus, né, pessoal? Nós temos que estudar Jesus para entender como é essa justiça que os Espíritos nos falam, como é o protótipo do ser justo, de fato. Jesus é o protótipo, né? Então nós temos que conhecer, tá bom? Então vamos finalizar por aqui. Obrigado pela presença de todos, tá? Um grande abraço, então, aqui os nossos amigos do Pautal, que também no Facebook. Fiquem com Deus. Até a próxima, então. Muita paz a todos.